Olá, boa noite, sou o professor Alan. Nós hoje faremos uma revisão geral de toda a disciplina para reavaliar os conhecimentos, reavaliar o que nós já estudamos, com o objetivo de fortalecer ainda mais o conteúdo que vocês já obtiveram, preparando para a prova de logo mais, para a atividade, para a prova regular. Hoje nós veremos abordando de forma lúcida, de forma rápida, todos os pontos que nós vimos até agora, que incluem segurança, interação, modelo visual, aspectos de interação com back-end, API, enfim. Todos os assuntos que foram vistos, hoje nós veremos de uma forma um pouco mais simplificada para que vocês possam relembrar. Professor Williams, hoje o assunto é relembrar, é o recapitular geral, não é? É isso mesmo, professor Alan. Basicamente, nós vamos dar uma pincelada aí no que vimos sobre segurança, né, sobre como o usuário deve tratar, o programador deve tratar as informações, o cuidado que tem que tomar, né, dentro com as informações que são trafegadas dentro do sistema, rever alguns conceitos dos modelos que a gente conceituou como RESTful, falar um pouco sobre interfaces gráficas, utilizando Bootstrap, jQuery, enfim, dar uma pincelada em tudo que a gente viu no decorrer dessas 5 aulas aí, para a gente finalizar com chave de ouro agora. Então hoje, fiquem aí atentos, vamos recapitular, tirar uma dúvida ou outra. Eu tenho certeza que vocês praticaram aí durante a semana, então hoje é o dia de rever e testar o conhecimento. Bom, vamos ver quais aspectos ou que pontos nós trataremos hoje. Vamos à tela. Hoje nós veremos, ou relembraremos, o nosso tópico sobre segurança, que aborda, entre outras coisas, modelos de acesso, criptografia e outros. Também veremos o nosso padrão RESTful, que é o modelo de transferência de informação entre um cliente e um servidor, ou entre 2 servidores, enfim. Também falaremos sobre interface visual, que foi a proposta de avaliação ou de melhoramento na produtividade e no desempenho visual, principalmente para programadores. Também trabalharemos o conceito de comunicação assíncrona, que foi o que nós vimos com o Ajax, utilizando o método getJSON, ou seja, comunicação de um cliente para um servidor. E também falaremos sobre o armazenamento de dados, que foi assunto da nossa última aula. Então, esses pontos serão abordados hoje de forma muito simplificada. Eu peço a atenção de vocês para que nós consigamos aproveitar com tranquilidade os temas, ou relembrar com tranquilidade os temas na aula de hoje. Vamos começar, então, com o tema segurança. Vamos lá. Na última década, o mundo alterou seu conceito sobre informação, dando a ela o valor que realmente tem e criando alternativas cada vez mais seguras para armazená-la e protegê-la. Hoje, ao utilizarmos grandes serviços como Facebook, Google, Hotmail, Amazon e outros, contribuímos com um número muito grande para estas empresas de informação, que as utilizam para nós nos aproximar dos conteúdos que procuramos e utilizamos na internet. Então, esse conceito nós vamos avaliar olhando por 3 aspectos. Primeiro, a segurança relacionada a dado, a criptografia. Os tipos de criptografia normalmente utilizados são: nós vimos 3 modelos: one-way, criptografia simétrica, criptografia assimétrica. O one-way, conhecido pelo modelo de uma via de transcrição que cifra um determinado texto para um outro com tamanho e significância indeterminado.
Relembrando, o one-way, rapidamente, ele é utilizado para pegar um texto e transformar em um outro texto, com tamanho e significância diferente. Ou seja, se fizer a criptografia utilizando o padrão one-way da letra A, B e C, eu terei um texto de 32 caracteres que não significam nem A, nem B e nem C. É um conjunto novo de informações. Porém, quando transcrito, quando traduzido, ele pode ser... ele pode reconhecer ou ter os mesmos padrões do A, B e C. Por isso nós chamamos de uma transcrição de uma única via, one way. O outro modelo é o modelo simétrico. Vamos analisar. O modelo simétrico, ele usa uma informação confidencial entre dois agentes. E esse modelo simétrico, ele pega uma informação que é segredo para um e segredo para o outro. Essa informação, ela é compartilhada. O outro modelo, que é a criptografia assimétrica, utiliza uma informação pública e uma informação confidencial entre dois ou mais agentes. Então, nós temos, nesses dois modelos, essa particularidade. No modelo simétrico, nós temos dois agentes que compartilham um segredo, como você e o seu colega podem compartilhar um segredo, uma senha. No modelo assimétrico, nós temos um dos agentes públicos e diversos outros agentes privados que precisam possuir a chave pública e privada para se comunicar. Em sala de aula, nós utilizamos como padrão das nossas atividades o modelo one-way, utilizando duas características principais. Vamos ver quais são essas características. Primeiro, utilizaremos já a criptografia utilizando o modelo MD5, que é um dos padrões one-way. Nós criamos em PHP uma variável nome instituição que tem o conteúdo IFRO. E fizemos aqui embaixo, para uma outra variável, a codificação em MD5, observem, deste texto. Qual texto? O que está dentro da variável. Nós obtivemos assim a seguinte criptografia. Esse é o texto original. E este abaixo é o texto já criptografado. Ou seja, é um conjunto de caracteres muito maior do que o texto original, traduzido para MD5. MD5. Nós ainda utilizamos outro modelo, que é o modelo SHA-1. Ele faz absolutamente o mesmo trabalho de criptografia que o MD5. Ele transforma o texto em um novo tipo de criptografia. Nós estamos utilizando aqui o SHA-1 para fazer. Observe que nós criamos a variável que contém o texto original, IFRO, e criamos uma outra variável para conter o novo texto criptografado. Aqui nós temos o texto original e nós temos o modelo criptografado. Observem que ele é muito diferente do texto que é criado pelo MD5. Ele, inclusive, é maior, mais extenso do que o anterior. Essa criptografia utiliza o padrão SHA-1 dentro da arquitetura do one-way. Nós ainda tivemos um outro assunto tratando sobre segurança, que foi a injeção de código. É uma técnica maliciosa, muito comum para pegar programadores desatentos. É a regra de injeção extra nos campos dos formulários. Às vezes, por querer evitar 1 hora ou 2 horas, olha o alerta, 1 hora ou 2 horas de trabalhos, alguns programadores ignoram uma regra importante, que é avaliar o que chega antes de enviar os dados para o tratamento do lado do servidor. A injeção de código é algo que devemos impedir a partir de agora. A injeção de código, como nós tratamos na primeira aula, ela é a entrada de informação, a entrada de um padrão de programação por campos dos formulários do web. Essas entradas, elas podem ser
se bem elaboradas, elas podem prejudicar o projeto, incluindo ou permitindo que sejam executados scripts, comandos SQL de inclusão de dados ou de exclusão de dados em qualquer tabela no banco de dados. Então, a prevenção, a preocupação com a validação dos dados deve ser constante nos projetos que vocês trabalharem. O próximo assunto que nós vamos ver é o padrão RESTful, o padrão de transferência de texto entre um agente e um outro agente. Vamos ver esse conceito. JSON, que é o primeiro padrão do RESTful que nós vamos trabalhar, significa JavaScript Object Notation. É um formato de texto utilizado para transferência de informação entre dois agentes, um cliente e o outro servidor. O formato possui uma estrutura simples e pode ser aplicado em qualquer linguagem de programação, isso é importante. Porém, é normalmente interpretada por um JavaScript. Por isso, ele tem a notação de JavaScript. Aqui nós temos um exemplo de como pode ser utilizado o JSON. Nós temos a abertura de uma chave, entre parênteses, a informação que nós chamamos também de chave, que é o registro, e aqui nós temos o valor que esse registro possui. A vírgula, ela separa mais de um campo dentro do mesmo JSON. E eu tenho uma nova chave e um novo valor. Então, eu abro aqui e eu finalizo aqui. Eu abro uma chave e finalizo a chave. Aqui, logo abaixo, nós temos um exemplo de um JSON de lista. Esse JSON de lista ele pode ter um ou mais campos e uma ou mais linhas, quantas forem necessárias. Não existe limitação para a construção de JSON. Eles têm o início e a finalização em cada uma das chaves, todos eles separados por uma vírgula. E a finalização da chave. Observe, nesse exemplo, nós temos a abertura de um colchete anterior. Ele é utilizado para indicar que dentro dele haverá um bloco de JSON, um bloco ou várias linhas de uma codificação. Observe que nesse exemplo nós utilizamos 3 linhas declaradas com o mesmo padrão estrutural. Código, código e código, nome, nome e nome. O que varia entre eles são os valores. Cada um possui um valor diferente. Possui, então, o mesmo conceito de banco de dados, em que eu tenho a estrutura de colunas e o que vai variando são as linhas e os dados que esse banco possui. Então, essa é a estrutura do JSON. Aqui nós temos o JSON escrito dentro de um contexto PHP. Observem o contexto PHP. Eu abro e fecho esse conceito, esse contexto. Na primeira tag de declaração, a primeira linha de declaração, nós vamos dizer que o conteúdo retornado vai ser do tipo JSON. E aqui nós temos uma variável que contém o JSON já criado. Lembre-se, toda programação interpretada, ela entende as aspas como abertura e fechamento. Então, nós abrimos as aspas aqui e fechamos no final, separadas por um ponto. Todas as aspas que estiverem dentro desta abertura e deste fechamento, todas as aspas que estiverem dentro dessa abertura e deste fechamento, elas devem ser ignoradas pelo compilador. E nós utilizamos um caractere de escape, que é a barra invertida, para ignorar as aspas, observem. Ignorando as aspas, o JSON passa a considerar somente o que estiver internamente. Aqui embaixo, nós estamos dando uma impressão, um eco, uma exibição desse JSON já criado. Então, se vocês fizerem isso, vocês terão um JSON bem formatado, impresso na página ao final da exibição.
Aqui nós temos, dentro do padrão RESTful, a estrutura de um XML, ainda dentro do contexto PHP. Observem. O XML, ele possui uma estrutura mais simplificada, porém ele não tem abertura e fechamento de chaves, ele tem abertura e fechamento de tags. Então aqui eu posso abrir a tag código e fechar a tag código. Dentro dela vai ser declarado o valor. No nosso caso é 20. Então eu crio uma estrutura linear, seguindo os mesmos blocos do anterior. Código, o aluno possui código e nome. O aluno inicia e finaliza. O aluno inicia e finaliza. Inicia e finaliza. Cada um deles possui uma estrutura interna de código e nome. Observe que o que abre precisa ser fechado. Abre precisa ser fechado. Em todos os casos. A escrita do XML ela é mais simples que o JSON. Inclusive, a visualização é mais simplificada do que o JSON. Só relembrando que esses dois padrões servem para transferir dados pela internet, o envio e recebimento. Porém, eles também podem ser armazenados localmente, como nós vimos na última aula. Vale ressaltar, então, que todos esses padrões JSON e XML fazem parte da arquitetura RESTful, que foi a que nós vimos na segunda aula aqui em sala de aula. Bom, o nosso terceiro ponto trata sobre as interfaces visuais. Nós trabalhamos e vimos alguns aspectos que modificam o padrão de interface visual que a linguagem normalmente tem. Então, o HTML já tem uma formatação padrão, muito comum utilizada, inclusive. Porém, em sala de aula nós vimos outros padrões. E nós vimos um framework chamado Bootstrap, cujo objetivo o objetivo é trabalhar com informações de forma mais dinâmica, informações de tela, interface de tela um pouco mais dinâmica. Professor Willis, o senhor pode nos dizer, nos relembrar qual é o conceito e a utilização do Bootstrap? Bom, o Bootstrap eu gostei muito assim de trabalhar e mostrar para vocês aí o framework, principalmente pelo fato dele dar para o programador uma facilidade para se programar telas, né? Então, ele tira do programador aquela responsabilidade de ser o cara criativo, né? Então, o Bootstrap, na realidade, ele faz uma estilização das páginas HTML, né? E baseado já no que o framework tem programado, né? Então, basicamente, o usuário apenas utiliza as informações, implementa os métodos, né? Que são as funcionalidades de CSS, né? Que o Bootstrap faz uma junção de CSS, jQuery, já o próprio JavaScript também. Ele faz essa junção para tornar uma visualização bem mais amigável aí para o usuário e fácil para o programador implementar também. Exatamente. Então é um grande auxílio para o programador que trabalha aí com interface visual, que, como foi dito em sala, normalmente para programador é um problema fazer design. Bom, mas vamos ver o conceito geral de Bootstrap. É um framework funcional para estilização e inclusão de lógica visual para o projeto. Atualmente é bastante utilizado, pois agrega diversas funcionalidades que são consideradas essenciais no cotidiano do desenvolvimento web. Como o professor disse, responsividade e interação de tela. Nós temos dois modelos de instalação para o Bootstrap, seguindo a mesma linha de funcionalidade dos frameworks atuais. O Bootstrap está disponível para instalação de duas formas, observem. O Content Delivery Network, que é a forma online, que é o CDN, e o Local Delivery Network, que é o LDN, que nada mais é do que o download e a instalação local, ou seja, a instalação no projeto físico. Aqui nós temos uma estrutura básica de declaração do Bootstrap dentro de uma página HTML.
relembre que estamos utilizando o HTML5. A declaração do doctype, então, ela é obrigatória. Bom, dentro da tag head nós temos a declaração, do Bootstrap. Observe que nós estamos utilizando para esse exemplo a declaração do Bootstrap Online, o CDN. Então nós temos a declaração do JavaScript e nós temos a declaração do CSS, que estão disponíveis copiando e colando na prática. Aqui embaixo nós temos onde vai ficar a codificação, o HTML, o código do seu projeto. Tudo que vocês fizerem para que seja utilizado pelo Bootstrap deve estar dentro da tag Buddy. Aqui nós temos, dos diversos exemplos que nós usamos em sala, nós vamos mostrar ou visualizar somente um deles, para que nós relembremos o que foi tratado em sala. Sem o Bootstrap, a declaração do HTML, que é essa aqui embaixo, o input do tipo text, com placeholder, nome, ela nos dá esse resultado, visualmente, este resultado. Aí vocês observem, é um resultado pouco agradável, é um resultado que não tem muita expressividade e, além de que, no final, você terá que programar a estilização do mesmo jeito. Com o Bootstrap, nós vamos declarar a mesma tag HTML, agora com o advento da inclusão de uma classe. Essa classe, ela é responsável por alterar todo o comportamento visual, nos dando esse outro resultado. Observe que este componente, ele além de ser maior, ele já possui comportamento diferente. Ele tem a entrada, tem o fade, ele tem bordas. Ele possui, então, ele recebe um comportamento diferente por conta da inclusão desta classe Form Control no projeto. Simples e muito útil. Então, na prática, o que o Bootstrap realiza é a inclusão no conteúdo HTML de uma classe e muda todo o contexto visual do projeto. Um outro tema que nós tratamos sobre o Bootstrap foram outros componentes como botões, como listas. Aqui nós temos uma visualização geral de tudo. A caixa de texto com o Bootstrap. Nós temos aqui um exemplo de um botão HTML. Observe que ele não tem forma, ele não tem cor, ele é muito simples, precisaria ser estilizado. Logo abaixo nós temos os botões já com o Bootstrap, estilizando os botões, somente alterando a propriedade class. Aqui embaixo nós temos um painel. Em HTML puro seria um simples texto, mas com o Bootstrap pode ser um painel que tem bordas, inclusive título. Ao lado nós temos os títulos de páginas, que nós chamamos do H1 ao H6. Observem a diferença de declaração, como ele pode ser estilizado e nos dar recursos visuais muito melhor ou muito mais bem elaborados. E por fim nós temos um alerta, que foge completamente do modelo tradicional, que é aquela mensagem emitida pelo browser. Então isso nos dá grandiosíssimas vantagens em relação ao desenvolvimento de software feito manualmente. Então o Bootstrap nada mais é do que uma ferramenta que auxilia e melhora, como disse o professor, aí para os programadores que têm essa dificuldade de criação visual. Não se preocupem, é normal. Bom, o outro ponto que nós tratamos em sala foi sobre o aspecto de interfaces visuais um pouco mais elaboradas, incluindo para isso a interação de tela. Dos pontos tratados até agora, é importante salientar que você pode anexá-los, juntá-los, concatenar todos os assuntos para criar uma única ferramenta. Na realidade, o propósito final é esse, é que você pegue a criptografia lá do início, junte ela com um modelo visual melhor ou bem elaborado, trabalhe com o Bootstrap, incluindo e modificando os elementos HTML que ele tem, e possa agora
utilizando o jQuery, trabalhar com uma interface, uma interação muito maior na tela do usuário, na tela em que você, usuário ou usuário do seu projeto, pode utilizar. Essa interação nós faremos utilizando o jQuery, na versão que está disponível no site que nós vimos na aula. Nós vamos ver que o jQuery segue a mesma linha, a mesma tendência de negócio que o Bootstrap, inclusive na instalação. Vamos relembrar? A instalação do jQuery possui o Delivery Network, o CDN, que está disponibilizado online dessas três URLs. Aqui nós estamos online carregando o CSS dos componentes que o jQuery cria. Nós estamos carregando aqui o código, o JavaScript, na versão 1.10. E estamos carregando elementos de interface visual na versão 1.11 do jQuery. Aqui embaixo nós fazemos absolutamente a mesma coisa. A diferença é que o LDN, Local Delivery Network, já foi baixado, ou seja, o download já foi feito e os arquivos estão disponíveis com uma escrita um pouco mais simplificada. Observe. Eu tenho acesso direto ao arquivo, sem ter que criar ou utilizar nenhum recurso externo à aplicação. Se vocês tivessem que escolher um modelo mais adequado ou que se adequa a qualquer situação, o interessante seria que o LDN fosse escolhido, porque o LDN trabalha de forma local. Como eu disse na aula anterior, em aulas anteriores, o LDN ele é utilizado normalmente para dois fins. Um fim de produção, quando o seu aplicativo, quando o seu sistema está pronto, finalizado, você vai distribuir ou publicar. O LDN é a melhor solução, porque ele vai buscar os recursos do seu sistema localmente, dentro do seu projeto. Já o CDN permitiria ou teria necessidade de que o recurso fosse ser buscado em um outro servidor. E vale ressaltar, houveram perguntas sobre isso, o CDN não precisa ser exclusivamente do Bootstrap ou exclusivamente do jQuery. Existem muitos outros servidores que fornecem o CDN. O CDN é um conceito que se utiliza hoje para distribuir esse recurso. Então, o Yahoo possui esse recurso, o Google possui esse recurso, o jQuery possui esse recurso, o Bootstrap possui esse recurso, e você pode colocar um recurso desse na sua empresa, no seu negócio. Você pode criar o seu próprio CDN. CDN nada mais é do que um lugar, uma URL que fique disponível todo o tempo para que um programador ou um projeto possa utilizar. Então, esse é o conceito da instalação, tanto do Bootstrap quanto do jQuery. Professor Williams, vamos esclarecer ou relembrar nossos alunos que a interação do jQuery ela pode se dar de três formas. Quais são essas formas que nossos alunos podem utilizar? Bom, basicamente as três formas que o jQuery pode interagir com as páginas HTML são através das tags HTML, das próprias tags, né? São através das classes e são através dos identificadores também. Então, basicamente, nós temos essas três formas de interagir com o jQuery. O jQuery fazendo referências a cada parte desse código HTML, sendo elas de diferentes formas. Ou seja, quando se trata de códigos HTML ou de tags HTML, basicamente o jQuery faz uma referência direto ao comando. Quando se trata de uma classe, um class, que é um atributo de uma tag HTML, basicamente ele faz referência à classe iniciando por meio de um ponto, né? E no terceiro momento, quando o jQuery faz uma interação por meio de identificadores, ele usa basicamente um hashtag, jogo da velha, enfim, aquele caractere
né, famoso hoje das hashtags. Isso, todo mundo usa a hashtag hoje por causa do Twitter, né? Bom, olha só, o professor disse, então vamos ver agora como é a utilização desses três conceitos. Então nós temos em um dado momento a utilização por classe, por identificador e por tag, pelo nome, pelo tipo da tag. Vamos ver um exemplo desse. Nesse exemplo, nós temos um input text e um botão para dar um alerta no que está escrito. Observem bem, utilizando o HTML5 ainda, ok? Nós temos aqui a declaração do jQuery, document read. Ou seja, esse document read, ele declara ou ele indica à página que tudo que estiver dentro dele, que neste caso é esta função, tudo que estiver dentro dele só pode ser executado depois que a página toda for carregada. Então nós temos aqui um exemplo de interação do jQuery com um elemento. Qual elemento? O elemento que nós estamos interagindo nessa página é o botão btn confirmar. Observe que o ID dele diz quem ele é. Então nós estamos, através da hashtag do jogo da velha, nós estamos referenciando este ID, dizendo que ao ser clicado, a função irá executar este alerta. Novamente, ao ser o btn, ao receber o clique, executará essa função, cujo propósito é exibir um alerta. Esse alerta, em especial, está exibindo o valor do campo txt nome. Observe que aqui nós temos uma outra identificação, txt nome. Então nós estamos novamente interagindo através do jQuery com o elemento da página. Nunca esqueçam que essa interação ela é iniciada pelo jQuery. Se é com jQuery, precisa ter o dólar antes. Da mesma forma aqui e da mesma forma aqui. Toda interação com jQuery precisa deste dólar. Então, dessa forma, nós conseguimos interagir com todos os elementos da página. Se vocês pensarem de uma forma geral, todos os elementos da página ou são identificados, ou possuem um ID, ou eles possuem uma classe para estilização, ou eles são tag HTML. Então, em todos os casos, o jQuery consegue interagir, consegue manipular esses elementos. Então, vale a pena testar, inclusive com outros modelos. Testar com páginas, testar com elementos de tela, enfim, testar das mais diversas formas. Bom, dentro da perspectiva do uso do jQuery, nós trabalhamos com a iteração, que foi o nosso principal foco desta aula, foi a iteração. Eu preciso interagir elementos e dados de uma página com um servidor, com uma API. Vamos relembrar esse conceito. Neste exemplo, utilizaremos um recurso muito importante atualmente chamado de API, ou seja, iremos consumir, não esqueçam desse termo, consumir uma API e obter dela um conjunto de informações. Nós temos um exemplo simples em que tenho uma página PHP, que neste caso ela é o cliente do negócio, e nós temos uma URL. São duas grandezas e realidades distintas. Essa está em um servidor físico, em algum lugar armazenado, e esse daqui pode ser um celular, pode ser uma aplicação desktop, pode ser um outro servidor, pode ser qualquer coisa. A ligação dos dois está na chamada da URL. Ou seja, o cliente chama a URL para o servidor e o servidor responde pela mesma URL com uma informação. No nosso caso, com um JSON. Aqui nós temos um exemplo da API lá do servidor, aquela que está em PHP, no contexto PHP, e que vai realizar a operação que nós pretendemos que seja realizada. Aí nós temos aqui 3 blocos de ação. O primeiro bloco
recebe os dados, ou seja, as informações que são passadas por parâmetro. O segundo bloco executa essa operação no banco de dados. E a última linha, ela retorna a informação. No primeiro nós recebemos o nome, nós recebemos a cidade, a UF e a senha. No segundo, nós vamos executar, com esses dados já em mãos, nós vamos executar a informação, neste caso a inserção, a inclusão no banco de dados. E por último, nós vamos emitir o retorno do usuário, o retorno da função, que neste caso retorna uma chave chamada MSG com o conteúdo cadastro realizado com sucesso. Nós estamos retornando então um JSON para a tela, fazendo com que ele esteja disponível para o usuário. Aqui nós temos a declaração do front-end, com a declaração do Bootstrap e do jQuery, seguido do código que executa a lógica, o acesso do cliente ao servidor. Eu estou aqui na tag script e considero que a tag head já está criada. Observem que eu estou utilizando os mesmos padrões anteriores, ou seja, eu irei executar somente quando a página estiver disponível, irei executar somente quando o botão btn confirmar receber um clique, e agora eu irei executar o meu getJSON, cujo objetivo é acessar este back-end, passando para ele um conjunto de parâmetros que estão na tela. Olha que eu estou interagindo novamente com a tela, com componentes HTML. Então, vou passar nome, cidade, UF e senha. Essa informação será processada no servidor. Assim, nós conseguimos concluir a entrada da informação na interface, na tela de entrada, até o processamento no servidor. Então, essa interação que nós tratamos como AJAX, essa interação, o método getJSON é um AJAX. Ele envia informação de um lado para o outro. Vale ressaltar que nós chamamos de comunicação assíncrona. A comunicação assíncrona nada mais é do que o início de uma operação sem que outra tenha sido finalizada. Então, por exemplo, eu posso enviar, utilizando o getJSON, uma informação do cliente para o servidor e realizar logo após isso uma outra operação, sem que essa anterior tenha sido finalizada, sem que essa anterior seja interrompida. Por isso que ela é chamada de assíncrona, porque pode ter mais de uma, comumente, mais de uma ao mesmo tempo, concomitante. Bom, os elementos que nós interagimos na página são simples componentes HTML, que possuem todos eles identificação. O principal dos tipos utilizado para a interação com jQuery. Vamos ver rapidamente. Este é o formulário que enviou aquelas informações. Eu vou lhes mostrar somente para nós vermos que eles estão identificados. Olha só. Eu tenho a cidade, eu tenho o nome, eu tenho a UF e eu tenho a senha. Só é possível realizar essa operação se eles estiverem identificados. E aqui embaixo nós temos o botão que iniciou todo o processo de envio para o servidor, para a união do cliente com o back-end. E o nosso assunto da última aula, que é o armazenamento de dados. O armazenamento de dados ele é um assunto importantíssimo para trabalhar com informações de pequeno e médio porte de forma offline. Professor Williams, o armazenamento de dados que nós vimos na aula anterior, ele traz para nós um conceito diferente do que normalmente é utilizado, porque é utilizado com banco de dados. Mas qual é o benefício que nós podemos falar para os nossos alunos? Bom, o benefício é que quando a gente trabalha com esse tipo de armazenamento, que são armazenamentos no próprio navegador, né, dentro da própria aplicação, né, a gente está
pontuando aí os benefícios que são colocados pelas aplicações que são desenvolvidas via web, né? E que funcionam dentro de um navegador. Basicamente, quando a gente trabalha com esse tipo de armazenamento, a gente tem armazenamentos do tipo sessão, né? Temos armazenamentos do tipo que são persistentes, né? Do tipo de persistência também, que são feitos para a gente trabalhar com informações temporárias e informações que o sistema precise em determinados momentos, né? É claro, essas informações, você não deve trabalhar com informações extremamente seguras, né, nesses contextos. O ideal é que se trabalhe com informações em que o sistema precise temporariamente, no momento que abre, né, e o sistema, até o momento que seja fechado o sistema ou seja fechado o navegador. Então, basicamente, esses dois conceitos são aplicados aí na questão do armazenamento via navegador. Ótimo, exatamente isso. Então, nós temos esses dois conceitos e nós vamos relembrar esses conceitos da aula anterior. Lembrando que nós, para isso, estamos utilizando a linguagem HTML na sua versão 5, ok? Se vocês utilizarem qualquer coisa anterior a isso, não terão sucesso, pois o recurso não vai estar disponível. Vamos ver. Existem dois tipos básicos de armazenamentos de dados em HTML5, que são Local Storage, para armazenamento local, Session Storage, para armazenamento na seção do browser ou navegador. Esses dois tipos estão disponíveis em todos os browsers que possuem o padrão WebKit, os mais recentes. O armazenamento de seção usa essa nomenclatura Session Storage. É bem simples. O padrão de escrita, como visto na aula anterior, ele possui a declaração do objeto e o método que o executa. Ou seja, a declaração da session e o método que o executa, que é o setItem. Ele possui ainda, ou ele recebe, dois parâmetros. O primeiro é a chave e o segundo, o valor. Ou seja, essa chave que tem o mesmo conceito de variável, ela vai possuir para o software ou para o browser este valor. A chave é a identificação da informação. É por ela que poderemos ter acesso, que poderemos recuperar a informação novamente. Aqui no nome chave, que eu chamei de identificação, é importante, só para relembrar, que essa chave ela não pode ter, ou não é aconselhável que ela tenha espaço. Essa chave não é aconselhável que ela tenha caracteres especiais, porque pode haver conflito com alguma versão do browser ou com o seu próprio programa. Então, para evitar esse tipo de conflito, é interessante criar as chaves como se cria uma variável, com letras com caracteres não uppercase, lowercase, caracteres minúsculos, com caracteres alfanuméricos e que de preferência não comece com um número, não comece com um numeral que pode ser confundido ou não interpretado pelo browser no momento da execução. Então, a chave tem essa premissa interessante relacionada ao nome. Vamos ver rapidamente como é o armazenamento, como é a escrita desse armazenamento numa página HTML. Aqui nós temos o contexto HTML5 com duas funções. As funções são utilizadas, uma para criar e a outra para mostrar. A primeira cria dentro da Session Storage dois itens, duas chaves, o nome e o polo. Essas chaves estão disponíveis, neste caso, em uma seção, em nenhum outro momento. Ao ser finalizado o browser, tudo é perdido. Aqui embaixo nós temos o HTML que executa essa operação. O primeiro botão cria, e o segundo botão mostra a informação, exibe a informação. Então é importante que esses momentos sejam distintos, um para criar e um para exibir.
Dentro do contexto do armazenamento, nós também temos o Local Storage, que serve para armazenar informação de forma local. Utiliza a mesma sintaxe do set item, com chave e com valor. E aqui tem a mesma preocupação do nome da chave, ok? A única diferença é que a informação ela está disponível mesmo que o browser seja fechado. Então, a Local Storage, ela serve para armazenar ou persistir informações de forma não volátil, ou seja, de forma que a informação não seja perdida por algum acontecimento qualquer. Seja ele falta de energia, seja ele o fechamento do browser ou o travamento do browser do sistema operacional. Em qualquer um dos casos, esse armazenamento ele está disponível, se for local, disponível para o browser novamente. Então, esse conjunto de informações, de modelos disponíveis para o browser, pode beneficiar a sua aplicação em um determinado uso. Vamos ver como escrever o Local Storage em uma página HTML. Nós vimos, na nossa última aula, o padrão de escrita do Local Storage é exatamente o mesmo da Session. Ou seja, eu crio o local com set item e crio para ele duas chaves. Essa chave contém o valor infro e esta o valor ouro preto. Este segundo método, ele dá um alerta. Nós estamos utilizando para isso o get item, utilizando o mesmo padrão de criação e de exibição da informação. Então, a diferença entre os dois está somente na escrita do código. O armazenamento possui algumas funções que são interessantes, que nós vimos. Local Length nos mostra o tamanho, a quantidade de registros já inseridos. Set Item nos dá a possibilidade de inserir uma informação, como acabamos de ver. Alert no Access Field, nós estamos dando acesso aqui à variável pelo nome, não utilizando mais o get item, como no exemplo anterior. Observe que o nome instituição agora fica disponível como um atributo do Local Storage. O outro item nós utilizamos para remover através do nome. E por fim, o clear, que serve para limpar todas as informações que estão disponíveis naquele navegador, tanto como gravadas como session, quanto local storage. Então ele vai zerar, limpar tudo. Essas informações foram as que nós vimos durante nossa disciplina. Todo esse contexto de tecnologia deve estar disponível no projeto que vocês trabalharem. O interessante é que quanto mais anexadas, quanto mais juntas, melhores vão ficar para o seu projeto, vão trazer mais benefício. Durante a nossa disciplina, nosso propósito foi trazer técnicas mais apuradas, avançadas no conceito e conteúdo de internet. Existem, obviamente, muitas outras técnicas, nós não conseguimos esgotar todos os assuntos, mas o nosso propósito foi trazer uma experiência nova, um conceito novo de tecnologia web. Professor Willis, agora nós vamos nos despedir dos nossos alunos, a nossa disciplina está acabando. Eles têm que se preparar para uma avaliação que vem logo aí. Como tem que ser a vida profissional deles agora que eles têm esse conteúdo em mente? Daqui para frente, é importante salientar que o que foi tratado nessa disciplina, conforme o professor Alan citou, são conceitos extremamente novos, né? Bootstrap, jQuery, RESTful, né? Ajax, são conceitos extremamente novos. E, além disso, vocês devem priorizar, buscar mais. Existem muitos outros frameworks, existem muitos outros modelos de transferência de informação, de armazenamento de informação que vocês devem procurar. E eu acho que é bem por aí. O profissional da informática, o perfil do profissional da informática é esse, né? Além de aprender alguns conceitos principais, é ser autodidata, né? Buscar conhecimento, né? Para se especializar.
Exatamente. Então, isso que o professor falou é o primeiro passo que vocês darão agora na continuidade dos estudos. Agora vocês vão trabalhar na atividade, na avaliação. Eu espero que vocês tenham sucesso. Nós nos vemos em uma outra disciplina. Até mais.